Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Gomes novamente. Estamos agora no nosso roteiro de estudos 5 do segundo bimestre. É o último roteiro do segundo bimestre. Então, o roteiro 3 valia 5, o 4 valia 5, vale 5, aliás, e esse último também vale 5. Lembrando que a nota desses três roteiros vão ser somadas e divididas e vai sempre prevalecer as duas notas maiores, que vão ser as notas que vão ser inseridas lá no IGE, que vai ser o resultado da sua nota final. Não vai ter recuperação, tá? Então caprichem bastante nesses roteiros, no 3, no 4 e no 5, que as duas maiores notas vão ser as que vão prevalecer. Ou as duas maiores notas ou a soma das três notas e a divisão para saber quanto que você ficou, tá? Então vamos lá. Não esqueça de fazer o X na sua turma, tem muito aluno esquecendo. Preencha seu nome completo. Leia todo o roteiro, não tenha preguiça. Leia totalmente ele, tá? Observe aqui a data, quantas aulas nós vamos ter sobre esse roteiro. Que dia é para vocês começarem? Dia 26 de novembro. E dia 10 de dezembro é para você devolver esse roteiro. Devolva no prazo certo para você ganhar a nota completa. Se você entregar atrasado, a sua nota vai ser um pouco menor do que a dos colegas, tá? Não é justo o aluno estar entregando atrasado o seu roteiro, porque o prazo tem que ser o mesmo para todos. Ninguém é melhor que ninguém. Então, 15 dias para você fazer esse roteiro. Entregue no prazo certo para você receber a pontuação máxima. Se você entregar atrasado, a sua nota pode ser um pouco menor, tá bom? Cronograma de estudos. Tem muito aluno, muito pai, muita mãe que fica às vezes perdido, não sabe. Ah, hoje é para fazer o quê? Cronograma de estudos já diz o nome. Cronograma, tudo que tem que ser feito. Então, aqui no caso da disciplina de língua inglesa, toda segunda e toda quinta, pela manhã, você deve estar fazendo sua atividade, tá? Sexta-feira à tarde é a hora para você tirar a sua dúvida, das 3 da tarde até as 5 da tarde, ou seja, das 15 horas até as 17 horas. E sexta-feira é o horário que a gente tem a videoaula, não é? A aula no Google Meet. Então a gente tem das 14 às 15 horas para uma aula explicando melhor esse roteiro, esse conteúdo, para tirando suas dúvidas também, tá bom? Então fiquem atentos a cada dia da semana, o que é para fazer em cada uma dessas 5 aulas que a gente vai ter durante esses 15 dias, tá bom? Leia todo o roteiro, não tenha preguiça, leia tudo devagarinho, tá? Devagar, com calma, sem pressa, para você entender bem e tirar a nota máxima. Até agora, por incrível que pareça, os alunos que tiraram as notas máximas nos roteiros são os alunos que leram o roteiro inteiro. Não tiveram preguiça de ler, de ver o que está escrito, o que o professor está pedindo. Aí, se ele lê devagar, com calma, sem pressa, ele entende o que está sendo pedido, ele faz a atividade do jeito que o professor está querendo, está pedindo, e ele consegue a nota máxima, porque ele teve atenção, ele não teve pressa, né? Então ele observou todos os detalhes. É igual você assistir um filme. Se você assiste um filme e você presta atenção do início ao fim, você entende aquele filme. Tem muita gente que assiste o filme do começo ao fim, só que ele não fica prestando muita atenção. Tem hora que ele abaixa a cabeça, ele vai e conversa com um colega que está do lado, vai buscar um refrigerante, uma pipoca. E aí quando ele volta para ver o restante do filme, ele não entende por que está acontecendo aquelas coisas lá no filme. Então, do mesmo jeito é com relação a todas as disciplinas, tá bom? Primeira questão: look look at the images below and choose the correct answer. Ou seja, você vai olhar, observar a essas imagens aqui abaixo e vai marcar a resposta correta. Então, primeiro você observa aqui, temos um gráfico, não é? Em formato como se fosse de pizza. E aí temos aí
1, 2, 3, 4, 5 pedaços separados, um vermelho, um amarelo, um azul, um laranja e um verde. Cada um deles tem uma numeração e uma porcentagem, não é verdade? 40% vermelho, 10% verde, 15% laranja, 15% azul escuro e 20% o amarelo. E no outro gráfico a gente tem um gráfico em formato de, como se fossem tipo de colunas, né, de prédios. Temos uma seta também que está mostrando como se fosse um índice, né, uma curva, parecendo com aquele gráfico que mostra a curva da Covid todos os dias no jornal que a gente vê. Se essa setinha tá para cima, se tá para baixo, se levantou, se caiu, se tá oscilando, não é verdade? Então, é um tipo de gráfico também. Na número 1 pede o seguinte: The testes above are types of. Ou seja, vale meio ponto essa primeira questão. Você vai traduzir essa frase, o que está pedindo, tá? Eu não vou estar traduzindo para vocês, senão eu vou estar tirando o trabalho de vocês. Vocês devem ser curiosos, irem atrás da tradução, através do dicionário, do Google Tradutor, tá? Veja aí na número 1 o que quer que você faça. Só que aqui ele já está pedindo, ó, já está dando 3 alternativas. Letra A, list. Letra B, table. Letra C, chart. Então você vai ver também essas palavrinhas, o que significa cada uma delas. E aí você vai ver o que está... Quando você traduzir a número 1, você vai entender o que é para fazer. Se é para marcar, se é para responder alguma coisa aí. Então você vai traduzindo a número 1, você vai entender o que é para fazer. Faça o que se pede, o que está sendo pedido aí na questão número 1, tá bom? Lembrando, são relacionadas a esses dois gráficos aí, certo? Number 2, número 2. The main purpose of charts is to... Então, novamente, você vai traduzir essa questão número 2 para entender o que está sendo pedido aí, tá? Nessa questão número 2. Lembrando que quem estiver tendo dificuldade de traduzir, por não ter dicionário, por não ter acesso à internet, durante as minhas aulas, na videoaula, na videochamada, sexta-feira, pelo Google Meet, eu vou estar ajudando vocês coletivamente, ou seja, todos nós coletivamente poderemos estar analisando cada uma dessas questões e respondendo coletivamente, ou seja, com a ajuda de todos, tá? Lembrando também que você pode reunir com um colega, um colega de classe, um vizinho seu que estuda na mesma sala ou também estuda no 6º ano, para estarem juntos ajudando um ao outro a pesquisar, a responder. Mas lembrando, conversem com os pais de vocês primeiro, peçam, perguntem se eles aceitam, se eles concordam, se não tem nenhum perigo, né? Porque a gente sabe que a pandemia está uma situação muito séria ainda no nosso estado, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. E tem pais que não querem misturar, né? Não querem que os filhos encontrem com colegas, porque é perigoso, ninguém sabe onde ninguém está andando, se está usando máscara, se está usando álcool. Então, assim, não é o professor Bruno que mandou. Vocês devem perguntar tudo para os pais de vocês ou responsáveis e ver o que eles acham, se eles concordam ou não, de vocês se encontrarem fisicamente ou não, se deixa mesmo como está, somente pelo WhatsApp, à distância, pela videochamada, tá? Então você pode estar conversando com um colega, por exemplo, pela videochamada, pelo Google Meet, não é verdade? Tirando uma dúvida, fazendo uma pergunta. Às vezes o colega entendeu, você não entendeu. Então pode estar trocando essas figurinhas aí, tá? Então na número 2, letra A, give an opinion. Letra B, show graphic representation of data. Letra C, show a summary of a subject.
Então você vai ver na número 2, o que está pedindo? Você vai traduzir tanto a pergunta quanto as opções de resposta para você ver se é para marcar ou se é para escrever alguma coisa, tá? Traduza para você entender o que está sendo pedido aí. Observem que foram poucas questões de propósito. Foram poucas questões porque parece que é mais fácil, mas não é. Você tem que ter o trabalho, a curiosidade de estar pesquisando, indo atrás também. Lembram que eu falei que a cada roteiro a dificuldadezinha ia aumentar um pouco? Então é isso que está acontecendo. Número 3. Responda as perguntas a seguir. Vale meio ponto. Então, primeira pergunta, letra A. Você lê gráficos com facilidade? Você vai responder sim ou não e vai justificar, ou seja, explicar, falar um pouco mais a respeito desse seu sim ou desse seu não, tá? Letra B. Quais elementos ou recursos você encontra em um gráfico? Você vai responder aí. Ao responder, na verdade, a questão número 1 e 2, você já vai ter muita facilidade para responder essa número 3. Praticamente, você vai encontrar as respostas nas questões 1 e 2, ao responder elas, tá? Número 4. Há alguns tipos de gráfico. Os mais comuns são bar chart, pie chart e line chart. Associe a definição com o tipo de gráfico. Em seguida, reconheça os tipos de gráfico nas imagens. Então, o que você vai fazer? Na letra A, B e C, você vai relacionar com esses parênteses em branco. Cada uma dessas letras A, B e C, você vai colocar no local certo, o local correspondente dentro desses parênteses em branco. Cada parênteses em branco vai ter que ter uma letra diferente, tá? Relacione as letras A, B e C, colocando elas, cada uma delas dentro do local certo, da frase certa de cada um desses parênteses. Para isso você vai precisar o quê? Novamente, do dicionário, do Google Tradutor, para te ajudar a entender o que está falando em cada uma dessas frases aí, ó. Represents data with rectangular bars. Represents data in a circle. Represents data with points connected by lines. Então você vai colocar cada letra em cada parênteses. Aí vocês têm, ó, 3 imagens. Primeira imagem é essa aí, nas cores verde, amarelo e vermelho. Segunda imagem, esse círculo no formato de bolo, como tivesse sendo tirado um pedaço dele, né? Com as numerações de 90% e 10%. E o terceiro gráfico é esse aí, verde claro com verde escuro. Então, observem que cada gráfico tem um número. Número 1, número 2, número 3. Tá? E aí você vai relacionar cada gráfico com cada uma dessas letrinhas aí, A, B ou C. Então, ó, temos aqui as palavras. Letra A, line chart. Você vai ver qual desses 3 gráficos é o line chart e vai colocar embaixo dele. Bar chart. Você vai ver qual é o gráfico bar chart e vai colocar essa palavra, essa frase bar chart debaixo da imagem certa. Por último, pie chart. Você vai ver qual que é o pie chart dentre essas 3 imagens, qual delas é o pie chart e vai colocar essa frase escrita debaixo da imagem desse gráfico, tá? É isso que é para fazer na número 4. Tudo bem? Número 5. Observe o gráfico abaixo e responda as questões. Vale meio ponto. Então temos aí food groups. Aí temos aí, aqui tá meio pequeno, vou aumentar o tamanho para vocês, ó. 33% fruit e vegetables. 33% bread e cereals. 15% milk e dairy foods. 7% fat e sugary foods.
12% meat, fish e alternatives. Então, ó, temos as cores aí: preto, tipo marrom, azul, amarelo e vermelho. E aí você vai analisar esse gráfico aqui, esse gráfico com essas cores e essas informações que eu acabei de ler para vocês. Novamente, você vai ter que uso do dicionário ou da ferramenta do Google Tradutor para você traduzir e entender o que quer dizer cada uma dessas frases aqui, para facilitar o seu entendimento, para você responder as perguntas. Pergunta 6, valendo meio ponto. Que tipo de gráfico é este? Lembrando, são 3 opções. Você vai responder apenas uma delas. É um bar chart? Se for, você vai escrever aqui embaixo. Bar chart. Se você acha que é pie chart, você vai escrever aqui embaixo. Pie chart. Se você acha que é line chart, você vai escrever aqui embaixo. Line chart. Lembrando, são 2 perguntas aí na número 6. Então responda as 2 perguntas. A segunda parte da pergunta é: qual é o tema desse gráfico? Então você vai olhar ele aqui e vai responder. Qual que é o tema dele? Lembrando, você pode responder em português ou em inglês. Qual que é o tema desse gráfico? Ou seja, o assunto principal dele. Ele está falando sobre o quê? Você vai colocar aqui como resposta na número 6. Número 7. Quantos grupos diferentes de alimentos você pode identificar? Então você vai olhar de novo aqui no gráfico, vai ver quantos grupos diferentes de alimentos você pode identificar. Lembrando que você tem aqui, ó, para responder corretamente essa pergunta, você vai ter que olhar aqui novamente essas frasezinhas aqui para você ver, para você ler, para você entender quantos são os grupos de alimentos que estão presentes aqui nesse gráfico, tá? Outra pergunta na número 7. Lembrando, são 2 perguntas na número 7, então tem que ter 2 respostas. Segunda parte da pergunta: quem poderia se interessar por esse tipo de gráfico? Ou seja, esse gráfico ele é de interesse para quem? Quem gostaria de ver esse gráfico? Quem precisaria ver esse gráfico? Quem teria interesse em ver esse gráfico? É isso que você vai responder aqui também na número 7, tá? Número 8. Quantas cores há no gráfico? Ah, essa é fácil, né, pessoal? Então você vai ver aqui quantas cores temos aqui nesse gráfico para você responder aqui na número 8. Lembrando, 2 perguntas na mesma questão. Por quê? Por que tem essa quantidade de cores que você falou aí no gráfico? Então você vai olhar aqui novamente o gráfico. Você vai olhar novamente o gráfico. Você vai ver aqui quantas cores tem no gráfico. E aí você, depois de responder a quantidade das cores, você vai saber responder o porquê desse tanto de cores nesse gráfico. Então, é isso que você vai fazer na número 8. Número 9. De todas as comidas presentes no gráfico, quais são os grupos que precisamos consumir em maior quantidade? Ou seja, aqueles que têm maior representatividade no gráfico. Então, você vai olhar o gráfico. Qual que é o grupo maior? E aí, se é um só, se é 2 ou mais... Entendeu? Você vai ver qual é o grupo maior ou quais são os grupos maiores de alimentos e você vai responder aqui na número 7. Quais são os grupos? Ou seja, aqui está dizendo que é mais de um grupo, não é? Quais são os grupos que precisamos consumir em maior quantidade? Aí você vai olhar lá no gráfico e vai responder aqui. Lembrando, ó, são 2 perguntas na número 9. Depois que você respondeu quais são os grupos, ele está pedindo para você justificar, ou seja, você falar mais um pouco a respeito dessa sua resposta, explicar um pouco mais, exemplificar um pouco mais, certo? Então, para ganhar a nota total da número 9, o meio ponto, você vai ter que responder essas 2 perguntas. Indicar os grupos
que precisamos consumir em maior quantidade e justificar por que nós precisamos consumir em maior quantidade esses grupos de alimentos, tá? Se preciso for, você deve fazer uma pesquisa a respeito dos alimentos e lá nessa pesquisa ele vai estar te falando o porquê que é importante nós consumirmos esses grupos de alimentos que você vai citar aqui como resposta da número 9, em maior quantidade com relação aos demais grupos de alimentos, tá? E a número 10, qual é a sua comida preferida? Então é uma resposta pessoal, você vai responder. E aí, aqui são duas perguntas, novamente, fique atento com relação a isso aí. Ela está representada nesse gráfico? Então você vai responder a essas duas perguntas. Sim ou não, e dizer, né? Vai dizer qual é a sua comida preferida e vai dizer se ela está representada nesse gráfico, sim ou não, certo? Então é só. Pessoal, não esqueçam, assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem e precisarem para tirar as dúvidas. Também estou tirando as dúvidas durante toda a semana no WhatsApp, das 15 às 17 horas, das 3 às 5. E também durante as nossas videoaulas no Google Meet, toda sexta-feira, das 2 às 3. Beleza? Um abraço. See you later.